Eu queria apresentar uma hipótese final, talvez, aqui para o nosso debate. Olha só, a América Latina, ela sempre obedece, Ramos, a um pêndulo. Quando vai para a direita, a tendência é que todos os países caminhem nessa direção. E quando vai para a esquerda, também. Porém, sempre existem particularidades nacionais. Eu queria chamar a atenção para esse período excepcional de crise que nós estamos vivendo. Uma crise gigantesca, afetou estruturas. Os velhos programas que alimentaram o progressismo não resolvem mais o problema. A propósito dos militares, Ron, a América Latina inteira terá que discutir o que eu chamo a necessidade de uma nova doutrina militar. Uma doutrina militar não só para os tempos de democracia, superando a ideologia da segurança nacional, que coloca o povo como inimigo público número 1, porque é isso que essa hegemonia de militares no Brasil faz. O povo continua sendo como o inimigo público número 1. Num debate com o Piero Leiner, no Instituto de Estudos Latino-Americanos, o Piero recordou que os militares consideram que a elite brasileira efetivamente não tem capacidade para conduzir esse país, a despeito da classe dominante conduzir. E eu agreguei a ele que, junto com esse postulado, tem outro. Os militares também acreditam que o povo não é capaz de fazer uma obra gigantesca aqui. E eu afirmo que só o povo poderá. E o povo haverá de encontrar uma saída e encontrar um representante digno da grandeza que esse país pode ter. Porque o Brasil, assim como os países latino-americanos, poderão se levantar, erguer sistemas de saúde como o cubano, erguer possibilidades de ciência e tecnologia como os melhores projetos que nós temos aqui na América Latina, dono de uma cultura própria, de um destino comum, levantar a pátria de Simão Bolívar com toda a força, marcar uma unidade latino-americana que coloque a América Latina no mapa da geopolítica mundial, e não como aquela política miserável levada a cabo por Celso Amorim, que foi um puxadinho da política de Washington, aqui no Brasil, espetando as mudanças que estavam em curso contra o bolivarianismo. No artigo que eu publiquei hoje sobre os militares, eu trato isso exaustivamente, Ramos. Então, tem todas as particularidades nacionais, mas a profundidade da crise é tamanha que aquele que julgar que as repúblicas estão operando segundo uma normalidade vão se constituir em peças de aprofundamento da crise e de saídas, que são sempre as saídas que os militares aqui apontam, que são os terrorismos de Estado, as ditaduras e governos tremendamente autoritários contra a organização popular e o interesse nacional. Então, eu acho que esse é um tempo novo e todas as soluções que nós tivemos até hoje, nós vamos ter que pensar em tempos de crise. Se os tempos são de crise, as saídas têm que ser necessariamente de natureza distinta, tem que ser saídas extraordinárias. E é por isso que eu aposto que esse é um tempo da Revolução Brasileira. É um tempo das saídas extremas. Quero terminar com isso, Romo. Seria absolutamente irracional se nós tivéssemos à disposição saídas menos traumáticas, saídas na base do acordo, se pudéssemos rejeitá-las. Não, se tivesse uma saída na base do acordo com a classe dominante, com a embaixada de Washington, com os banqueiros, com os latifundiários, com os grandes comerciantes, se tivesse uma saída popular, seria irracional dizer não. O problema é que não há essa saída. E eles estão tocando fogo no parquinho, eles estão internacionalizando a economia. A consciência ingênua ainda diz, olha, o número de ricos aumentou na pandemia. Mas é claro, o número de ricos e poderosos aumentam nas crises. As crises são oportunidades extraordinárias para essa gente. Nós temos que entender esse movimento básico.